Deus, através de seu Espírito Santo, dirigiu a minha atenção para esta mensagem. Jeremias capítulo 37, versículos 15 a 17. Eu gostaria de ler uma história interessante, um capítulo da vida do profeta de Deus, o profeta das lágrimas, que se chamava Jeremias. Eu quero que vocês ouçam bem esta história, que se encontra na Bíblia Sagrada. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: Jeremias, há alguma palavra do Senhor para mim? E respondeu Jeremias: e disse ainda: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Eu gostaria que o auditório esta noite notassem com muito cuidado a pergunta que o rei Zedequias fez ao profeta Jeremias. Eu gostaria que o mesmo auditório prestasse muito atenção à resposta do homem de Deus ao rei de Judá. A pergunta que o rei Zedequias, um dos reis de Judá, fez ao profeta Jeremias foi esta: ó homem de Deus, será que Deus tem uma palavra para mim? E a resposta do homem de Deus ao rei foi: sim, Deus tem uma palavra para o Senhor. Nós vimos aqui nesta passagem bíblica uma história fascinante de um diálogo que tomou lugar entre o rei Zedequias de Judá e o profeta de Deus Jeremias. O rei Zedequias foi um homem que não fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia Sagrada é muito distinta, ela é muito franca, ela é muito objetiva e clara quando se trata da vida dos homens. Quando o homem viveu para Deus e fez o que era justo e reto aos olhos do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que aquele homem fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas quando o homem se rebelava contra Deus e endurecia o seu pescoço contra os mandamentos do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que aquele homem não fez o que era justo e reto aos olhos do Senhor. O rei Zedequias, o rei de Judá, foi um tal homem. Em muitas ocasiões, ele lançou o profeta de Deus na cela e na prisão. E toda vez que Jeremias se achava preso, o rei Zedequias chamava e convocava os sábios, os filósofos, os grandes homens de inteligência do seu país e da sua pátria. E quando estes homens se colocavam diante do rei, o rei exigia saber deles se Deus tinha uma mensagem para ele. Mas 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14 nos diz que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e nem pode entendê-las porque estão discernidas espiritualmente. E muito embora estes homens eram sábios, eram mágicos e astrólogos, eram cientistas e filósofos e chefes religiosos, mas eles não tinham comunhão com Deus e portanto não podiam transmitir a palavra de Deus ao rei Zedequias. E foi então que o rei, num ato de desespero, resolveu soltar o profeta Jeremias e trazê-lo para o palácio. O rei concebeu uma ideia. Ele disse: eu vou soltar o homem de Deus, eu vou trazê-lo em segredo para o meu palácio, e quando ele chegar aqui, eu vou enganar aquele homem. Ele já prejudicou-me, ele já me disse que Deus é contra mim. Quando ele chegar aqui, eu vou enganá-lo. E o rei Zedequias mandou soltar o profeta Jeremias. E Jeremias veio em segredo ao palácio do rei. E ali o perseguido se enfrentou face a face com o perseguidor. E o rei Zedequias disse para o homem de Deus: ó profeta de Deus, eu tenho lhe maltratado, eu tenho lhe lançado diversas ocasiões na cela e no calabouço, mas hoje eu lhe tirei de lá, porque eu preciso que o Senhor me ajude. E o profeta Jeremias olha no rosto do rei Zedequias e pergunta: mas o rei, que é que o senhor quer saber? O que é que eu posso lhe dizer?
E o rei Zedequias disse: ó homem de Deus, diga-me, será que Deus tem um recado para mim? Será que existe uma palavra de Deus para mim? E o profeta olhou nos olhos do rei Zedequias e respondeu afirmativamente, dizendo: sim, Deus tem uma palavra para o Senhor. O seu reino será dividido e tu, ó rei, serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Agora, meus irmãos e meus amigos, a razão pela qual que eu trouxe esta história bíblica à vossa atenção esta noite é porque nós estamos vivendo num dia quando a história se repete. Eu creio que todos vós sabeis que de século em século, ou às vezes de ano em ano, a história se repete. E nós estamos vivendo num dia quando a história do profeta Jeremias está se repetindo na igreja e entre o povo de Deus e entre o público do nosso mundo. Eu quero que a igreja saiba que hoje os homens do mundo, os chefes das nações, aqueles que lideram o público, estão à procura da igreja, estão à procura do homem de Deus para saber se Deus tem alguma mensagem, se Deus tem algum recado para o homem de hoje. O índice da população mundial cresce assustadoramente. Eu creio que vocês saibam que levou diversos mil anos para a população mundial alcançar a casa de 1 bilhão de habitantes, e só alcançou a casa de 1 bilhão no ano de 1850. Mas depois levou simplesmente um período de 80 anos para alcançar a casa dos 2 bilhões, e depois um período de 30 anos para alcançar a casa dos 3 bilhões, e depois um simples período de 15 anos para chegar à casa dos 4 bilhões de habitantes do mundo. Eu creio que todos os senhores saibam de que no dia 28 de março do ano passado, de 1976, a população mundial alcançou a casa de 4 bilhões de habitantes. E quando os líderes de nações, quando os chefes de governos, quando os líderes militares veem a população e o índice aumentando, eles sabem que este mundo dentro de breve não terá alimento para alimentar toda a sua população. Eu quero que vocês saibam esta noite que enquanto eu me coloco de pé aqui para pregar a palavra de Deus, que a cada minuto que se passa nesta reunião, 7 pessoas estão morrendo de fome em algum lugar do nosso globo, lá na Índia, no Bangladesh, na África Central e em muitas outras regiões do mundo. Cada minuto que se passa nesta reunião e neste culto esta noite, 7 pessoas estão morrendo de fome em alguma parte do mundo. E quando os homens sábios, os filósofos e cientistas e chefes de nações reconhecem a tragédia que está ocorrendo em nosso mundo, eles estão levantando suas mãos em desespero e perguntando: será que Deus pode ajudar a situação mundial? Não é somente o índice da população que assusta a liderança de hoje, o fato de que existe a segregação racial e nós estamos a qualquer momento para enfrentar possivelmente uma nova guerra mundial. Nós poderíamos enfrentar uma guerra no Oriente Extremo entre a China e a Rússia, poderíamos enfrentar uma nova guerra no Oriente Médio entre os países árabes e Israel, poderíamos enfrentar uma guerra de segregação racial na África do Sul entre as pessoas de pele preta e de pele branca. E meus irmãos, se esta terceira guerra mundial arrebentar, a Bíblia Sagrada e a profecia de Deus diz que 1/3 da população mundial morrerá dentro de poucos momentos. Este é o mundo que o homem de hoje tem que encarar e enfrentar. E seja um líder de nação, seja um líder militar, seja quem for, quando a gente vê a situação mundial e o desespero que existe, nós reconhecemos que a ciência, a filosofia, a psiquiatria e todos os livros acerca do comportamento humano não estão dando uma resposta para os problemas e a necessidade da humanidade atual. E hoje o homem do mundo está virando a sua atenção para a igreja de Jesus Cristo. Estão batendo a porta dos homens de Deus e estão exigindo saber de nós: será que Deus tem um recurso? Será que Deus tem uma palavra de esperança para uma humanidade que vai de mal a pior? Eu me coloco de pé
diante de vós esta noite para declarar com toda a autoridade do Espírito Santo que habita em meu coração. Deus tem uma palavra, Deus tem uma solução, Deus tem uma resposta para as necessidades do homem atual. Aleluia! Rapidamente, eu vou dar 3 razões pelas quais eu creio que Deus ainda fala hoje e fala através da sua igreja e do seu povo. A primeira razão é que Deus jamais deixou de se comunicar com o homem durante os séculos afora, desde a criação de Adão e Eva até o de 1977. Deus jamais deixou de comunicar-se com o homem, até no período denominado Idade Média, do 5º ao 15º século, quando parecia que as trevas pairavam sobre o universo e não existia voz de Deus entre os homens. Mas mesmo naquela época denominada Idade Negra, houve grupos de homens que se reuniam e louvavam o nome de Deus e de Jesus Cristo, e Deus se comunicava com eles. E nós que somos os filhos de Deus, nós que somos os filhos da luz, sabemos disto, que muitas vezes Deus em épocas passadas escolheu a pior situação da humanidade para manifestar a sua salvação e a sua glória. Não era uma época de prosperidade espiritual. Há 2000 anos atrás, quando Deus enviou seu Filho a este mundo, a religião havia perdido a sua força. O Império Romano dominava a situação mundial e pisava sobre os homens. O rico maltratava o pobre. As pessoas tinham segregação racial naquela época. Se você não fosse romano, você não tinha nenhum valor. Mas no meio de todos aqueles problemas, no meio de todo aquele ódio, aquele rancor e aquele desespero, Deus abriu os céus e mandou seu Filho Jesus a esta terra. Aleluia! Uma palavra de salvação, para trazer uma palavra de esperança a uma humanidade perdida e desesperada. E eu quero que os senhores saibam esta noite que neste mundo de hoje, quando os cientistas e os filósofos e os líderes de nações não sabem para onde virar para encontrar a resposta, Deus está abrindo o céu outra vez e está derramando do seu Espírito Santo, está salvando as almas, está dando esperança ao homem. Este dia de 1977, esta década dos 70, é um dos maiores dias de Deus para a humanidade de hoje. A segunda razão pela qual eu creio que Deus ainda fala hoje é esta: quando Deus quis se comunicar com você, quando Deus quis descer ao nível do homem pecador, quando Deus quis amar-vos e quando Deus quis comunicar convosco, Ele não mandou a sua palavra através da religião, através da filosofia ou através da ciência, mas Ele enviou sua palavra através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Jesus não veio a este mundo somente como Salvador, batizador, médico divino. Ele não veio a este mundo simplesmente como libertador e como rei, mas Jesus veio como a palavra de Deus, enviada pelo Pai. São João capítulo 1 e versículo 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o versículo 14 nos diz: a palavra se fez carne e veio habitar entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que Deus em tempos passados nos falou de muitas maneiras diferentes através dos profetas, mas nestes últimos dias Ele nos fala através de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Quando Deus quis transmitir a sua santa palavra a nós, Ele enviou a sua palavra através de Jesus Cristo. É por isso que Jesus tinha uma resposta para todo homem. Não importava quem chegasse a Ele, Ele tinha uma resposta. Para aqueles que estavam com sede, Ele disse: eu sou a água da vida. Para aqueles que estavam com fome, Ele disse: eu sou o pão da vida. Para aqueles que estavam à busca da paz, Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Para aqueles que estavam procurando um verdadeiro líder, Jesus
disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Para aqueles que estavam à procura de uma causa que seria de grande valor, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Jesus tinha uma resposta para toda pergunta, para toda necessidade humana. Aleluia! É por isto que com uma palavra ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena. É por isto que com uma palavra ele abriu os olhos de um homem nascido cego. É por isto que com uma palavra ele limpou 10 leprosos instantaneamente. É por isto que Jesus se colocou de frente do túmulo de Lázaro, que jazia morto há 4 dias, e disse, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu para fora. É por isto que quando Jesus chegou em Jericó e olhou na árvore, ele disse, Zaqueu, desça depressa. E Zaqueu escorregou a árvore abaixo, bateu no chão, levantou, limpou sua roupa, e Jesus disse, eu vou jantar na sua casa hoje, Zaqueu. E Zaqueu disse, vamos, Jesus. Mas a caminho de casa, nenhum dos dois falou para o outro. Eu creio que Zaqueu estava com tanta vergonha que não quis dizer nada para Jesus. E Jesus não precisava dizer nada, porque Jesus era a palavra do Pai na carne. Aleluia. Só a presença de Jesus ao lado de uma pessoa já produzia efeito. E embora Jesus não disse nada, quando chegaram em casa, Zaqueu estava botando a chave na porta, ele não aguentou mais. Olhou para Jesus e disse, Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho e dar metade para os pobres. E se eu roubei de alguém, eu vou pagar quadruplicado. E Jesus olhou para ele e disse, hoje entrou a salvação nesta casa. Esse também é filho de Abraão. Jesus, a palavra de Deus, tinha a resposta. A terceira razão pela qual Deus ainda fala ao homem hoje, antes de Jesus ascender ao céu, antes de Jesus voltar para o seu Pai, ele transmitiu a palavra que nele habitava para a sua igreja e para os seus discípulos. Os irmãos se lembram no capítulo 17 de São João, versículo 22, o versículo 8 do capítulo 17, Jesus disse na sua oração sacerdotal do capítulo 7, Pai, as palavras que tu me deste, eu transferi a eles, a minha igreja. Jesus não levou direito reservado para o céu, não. Ele não disse, eu sou o autor da palavra e mais ninguém tem o direito. Jesus, antes de ir para o Pai, ele transferiu a sua palavra para nós. Ele disse, a palavra que o Pai me deu, agora eu voltarei para ele, mas eu deixo a minha palavra para vós. Vós tereis a minha palavra. Vocês já pararam para pensar do dinamite que está dentro do seu coração? Aleluia. Se você tem a palavra de Deus em seu coração, você tem Jesus, e tendo Jesus, você tem a resposta para o homem de hoje. Para aquele homem que está carregando um fardo que não aguenta mais, nós podemos dizer a ele que Salmo 58, 55, 22 diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Para aquela mulher nervosa, para aquela mulher medrosa, para aquela mulher que não tem paz, tranquilidade, e é muito nervosa, podemos dizer a ela que a Bíblia Sagrada diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu o espírito de temor ou de covardia, mas de paz e de amor e de alegria no Espírito Santo. Para aquele jovem que diz, mas eu não aguento mais o peso dos estudos, eu não aguento mais a tentação das drogas, eu vou me sucumbir, já não sei para onde virar. Podemos dizer àquele jovem que Jesus disse em São Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei o alívio. Para aquela pessoa que diz, mas pastor Bernardo, eu estou à procura da paz, mas não a encontro, eu já experimentei religião, filosofia, ciência, eu já experimentei as drogas e entorpecente, mas não a encontro. Podemos dizer àquela pessoa que Jesus disse em São João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se atemorize e não se turbe o vosso coração. Para aquele crente que diz, mas pastor Bernardo, eu sou o único crente lá no serviço, eu sou o único crente lá no colégio, eu já não aguento mais a perseguição e todo mundo me ridiculariza, o que eu vou fazer? A palavra de Deus tem uma resposta para aquela pessoa também. Em 1 João 4 diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Romanos capítulo 8, versículo 31
não diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 16 e versículo 20 diz, e em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Para aquela pessoa que pergunta, mas pastor Bernardo, qual é o futuro da igreja? Parece que o comunismo está espalhando pelo mundo, a igreja não está cumprindo a sua tarefa. Será que nós vamos perder a batalha? Será que Satanás e o comunismo vai ganhar? A Bíblia Sagrada tem uma resposta para aquela pessoa também. Em Isaías capítulo 59 e versículo 19, a Bíblia diz, quando o inimigo penetrar como um dilúvio de águas, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Isaías capítulo 54 versículo 17 diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Segundo Coríntios capítulo 10 e versículo 4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E em São Mateus capítulo 18, capítulo 16 e versículo 18, Jesus, o comandante geral da sua igreja, disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez tenha alguém dizendo, mas pastor Bernardo, qual será o futuro do Brasil? O Brasil é um país religioso, é um país cristão, será que Deus vai favorecer o Brasil? A Bíblia Sagrada tem uma resposta para o Brasil também. Em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, a Bíblia Sagrada diz, e Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua vida, eu ouvirei a sua voz. E para aquele jovem, ou para aquele senhor e senhora que se aproxima de nós e pergunta, pastor Bernardo, será que existe uma vida além do túmulo? Será que existe uma vida eterna? Será que existe uma imortalidade e incorruptibilidade? A palavra de Deus tem uma resposta para aquela pessoa também. Jesus disse em São João 14, versículo 1, 2 e 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu voltarei outra vez e levar-vos aí para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Ah, meu amigo, minha jovem, meu irmão, meu pastor, e minha autoridade, Deus tem uma palavra, Deus tem uma solução, Deus tem uma resposta para todo anseio, para toda pergunta, para toda confusão, para toda violência e para toda necessidade do homem. Permita-me lhe contar uma historiazinha para terminar. Há 2 anos passados, pastor Eliel, nós realizamos aquela grande cruzada em Santarém, no estado do Pará. Na última noite, no domingo à noite, havia uma multidão pelo menos 2 vezes maior do que esta noite. Havia aproximadamente de 23 a 25 mil pessoas naquela reunião. Quando nós saímos do hotel, eu disse para o pastor Eliel, Eliel, me leva no carro e vamos parar bem pertinho do palanque, para na hora, quando eu terminar de pregar e orar pelos enfermos, eu posso voltar para o hotel. Quando nós chegamos lá na cruzada, a rua estava tão cheia que foi preciso parar o carro a 100 metros de distância. E eu sabia que quando terminasse a reunião, eu ia enfrentar grandes problemas para chegar no carro e ir para o hotel. Quando terminou a reunião, mais ou menos às 10 horas da noite, eu disse para o pastor Eliel, vai na frente e eu lhe acompanho. Abre caminho no meio da multidão para mim. E o Eliel estufou o peito dele. Ele disse, pode deixar, irmão Bernardo. Eu vou abrir caminho, o senhor me segue. E ele desceu a rampa correndo, entrou no meio da multidão. Em 2 segundos eu perdi de vista, porque ele é tão baixinho. Ele ficou perdido no meio da multidão. E eu vi um homem subindo ao meu encontro na rampa. Quando eu cheguei na metade, esse homem me parou, não deixou passar. E colocou sua mão no meu peito. Eu olhei nele e vi que era um homem de muita idade. Eu calculei 80, 83 anos de idade. Era um senhor de cor preta. Ele era tão pretinho que só os dentes apareciam quando ele deu um sorriso para mim. Ele botou a mão no meu peito e disse, pastor, para! Eu disse, meu amigo, eu preciso ir para o hotel. Estou todo suado. Meus irmãos, lá em Santarém do Pará, o clima é um pouquinho diferente de Santo André. Lá sabe fazer calor, não é, pastor Antônio Gilberto? Então, eu disse, meu amigo, olha, se o senhor quer falar comigo, o senhor deixa eu passar agora para ir no hotel e daqui a meia hora o senhor vai lá no hotel e eu passo a noite toda com o senhor conversando. Mas deixa eu passar agora.
Ele botou a mão no meu peito e agarrou minha gravata e disse: o senhor não vai lugar nenhum até que eu fale com o senhor. Aleluia. Eu disse: tá bem, meu amigo. Eu falei: o que o senhor quer? Ele disse: pastor Bernardo, eu tenho 103 anos de idade. Ele disse: eu fui escravo. Eu fui liberto da escravidão quando a rainha proclamou a abolição da escravatura no Brasil em 1888. Naquela época eu tinha 16 anos de idade. Meus pais eram escravos, meus 12 irmãos e eu éramos escravos. E quando eu tinha 16 anos de idade, nós fomos libertos da escravidão. Mas ele disse: pastor, eu tenho sido um escravo de Satanás por 103 anos. Eu jamais conheci a Deus. Eu sou um escravo do fumo, da bebida, e eu nunca pude me libertar. Ele disse: até há poucos momentos atrás, aleluia, quando o senhor fez o apelo, e eu me uni com aqueles que aceitaram Jesus, e pela primeira vez na minha vida, eu me senti livre. Eu me senti inteiramente livre. Ele disse: pastor, eu tenho sido um escravo do pecado por 103 anos. Não foi até uns 15 minutos atrás, quando o senhor orou por mim, que eu me senti livre pela primeira vez. Eu disse: tá bem, meu amigo, agora o senhor deixa eu passar? Ele me agarrou pela gravata de novo e disse: não, só mais uma coisa. Agora eu queria até pegar ele nos braços, de tanto amar aquele velhinho. Eu olhei para ele e vi as lágrimas descendo dos seus olhos. Eu senti as lágrimas descendo dos meus olhos também. E eu disse: o que é? Ele disse: pastor, o senhor vai viajar de avião para o Rio amanhã cedo. E eu não posso deixar o senhor partir antes de lhes dizer isto. Eu disse: meu amiguinho, o que é que você quer me dizer? Ele disse: pastor Bernardo, o senhor é o primeiro homem em toda a minha vida de 103 anos que falou a verdade para mim. Aleluia. Ele disse: eu tenho sido enganado por políticos que me prometem e não cumprem. Eu tenho sido enganado pela religião que promete e não cumpre. Mas ele disse: esta noite o Senhor falou diretamente comigo, e pela primeira vez alguém teve a ousadia de me falar a verdade. Aleluia. Ele disse: o Senhor é o primeiro em meus 103 anos que me falou a verdade. Eu abracei aquele velhinho, eu encostei o meu rosto no dele, e as lágrimas dele se misturaram com a minha. Aleluia. Eu disse: meu amigo, sabe por que eu sou o primeiro homem que na sua vida de 103 anos lhe fala a verdade? Ele olhou e disse: não. Eu disse: porque eu não falo as minhas palavras, mas eu falo a palavra daquele que me enviou. Eu falo a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é a mensagem do céu que soluciona o problema do homem. Eu não sei qual é a sua necessidade esta noite. Eu não sei qual é o seu desespero. Talvez tenha alguma pessoa aqui dizendo: pastor Bernardo, se eu não me encontrar com Deus esta noite, eu volto para casa para cometer o suicídio. Talvez tenha alguém dizendo: pastor Bernardo, se alguma coisa não acontecer na minha vida esta noite, quando a minha mulher e eu chegar em casa, nós vamos nos separar. Nós viemos a esta reunião, a este culto, como um último recurso. Talvez alguém aqui esta noite está dizendo para mim: pastor Bernardo, eu sou um drogado, eu tenho participado de drogas, eu sou um traficante de drogas, não consigo me livrar. Esta noite Jesus tem uma solução, Jesus tem uma resposta para você. Talvez tenha alguma senhora dizendo: pastor Bernardo, eu cometi o pior pecado, eu não posso encarar a ninguém. Eu vim a esta reunião esta noite para ver se Deus queria falar comigo. Minha senhora, Deus já falou com você esta noite. Aleluia. Não importa a sua posição social, não importa qual seja o seu passado, esta noite Deus lhe ama. E Jesus tem uma mensagem. Aleluia. Jesus tem uma palavra para você. Você quer ouvir a voz de Deus? Aleluia. Você quer ouvir a voz de Jesus? Então entrega a sua vida a Ele. Permita que este fraco pastor Bernardo Johnson, que é um homem também, mas que crê em Deus, faça uma oração em seu favor. Todo mundo fechando os olhos e orando ao Senhor. Ó grande Deus, ó grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, eu me aproximo agora de Ti. Eu me aproximo agora de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Estou sentindo o Teu amor, Senhor. Estou sentindo o Teu amor,
Senhor. Estou sentindo o teu perdão, Senhor. Estou sentindo o teu perdão, Senhor. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Reconheço ser pecador. Reconheço ser pecador. Eu tenho pecado contra ti Eu tenho pecado contra e ti contra os céus. e contra os céus. Mas arrependido agora, Mas arrependido agora, eu venho em nome de Jesus, eu venho em nome de Jesus, pedindo o teu perdão. pedindo teu perdão. E que Jesus me lave, E que Jesus me e lave, me limpe, e me e me limpe, purifique, e me purifique, através do poder através do poder do seu precioso do sangue. seu precioso sangue. Limpa-me agora, Jesus. Limpa-me agora, Jesus. Transforme a minha vida. Transforma a minha vida. Eu quero partir daqui uma nova criatura. Eu quero partir daqui uma nova criatura. Quero sentir o teu perdão, Quero sentir o teu a perdão, tua alegria, a tua alegria, e saber que pertenço a ti, e saber que pertenço a ti, através do sangue de Jesus Cristo. através do sangue de Jesus Cristo. Receba-me agora, ó Pai, Receba-me agora, ó Pai, para que eu possa viver para ti para que eu possa viver para ti e glorificar a Jesus Cristo e glorificar a Jesus Cristo para o resto da minha vida, para o resto da minha vida, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho de Deus Filho e de Deus Espírito e de Santo. Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia! Pode abaixar a mão, meus irmãos e amigos. Eu quero fazer uma pergunta. Talvez tenha alguém aqui esta noite olhando nessa multidão e dizendo: ah, pastor, venha cá. Não existe tanta gente doente assim, não. Hoje a medicina, o avanço da ciência está resolvendo todos os problemas do homem. Será que ainda precisa orar pelo enfermo? Eu quero vocês que estão doentes, alguma enfermidade do seu corpo, alguma dor que você está carregando, e você vem aqui à frente esta noite porque está doente, levante a sua mão direita. Olha aí, uma multidão de pessoas necessitadas. Pode abaixar a mão. Agora eu quero saber quantos creem que Jesus pode curar. Levanta a sua mão. Oh, glória a Deus. Olha essa nuvem de testemunha. Mais uma pergunta antes da oração. Só para provar que Jesus cura. Só para que todos saibam que Jesus tem poder para curar. Todas as pessoas, desde aqui da frente até o último lá no passeio na rua, que já foi curado por Jesus alguma vez na sua vida, levante a sua mão. Aleluia! Meu Senhor da glória! Olha aí quanta testemunha do poder de Jesus! Aleluia! Pode abaixar a mão. Se você está doente, eu quero que você tome sua mão e ponha sobre o seu corpo, sobre a sua enfermidade. Se você é doente da vista, estou vendo muitas pessoas esta noite doentes da vista, sofrendo da vista. Põe a tua mão sobre o seu olho ou ambos os olhos. Se você sofre da visão, ou talvez cego ou parcialmente cego numa vista. Se você é surdo de um ouvido dos dois, eu estou dando um sinal agora para você colocar a mão sobre o ouvido. Talvez você quer pôr o dedo dentro do ouvido, se é surdo. Se você sofre de um tumor, coloque sua mão sobre aquele tumor. Se você sofre do coração, coloque a mão sobre o coração. Se você sofre de uma dor geral no corpo, reumatismo ou qualquer coisa assim, põe a mão sobre o seu corpo. E creia agora e não tire a mão até depois da oração. E eu disser que vocês tirem a mão, está certo? Vamos orar agora. Oh, grande Deus, em nome de Jesus Cristo agora, eu peço que tu venhas, assim como tu disseste nesse local, para salvar as almas que estavam perdidas, as almas que estavam à procura de uma palavra, de um conforto. É tu salvaste esta noite. Estende agora a tua mão, Senhor, para curar os enfermos. Eu uno a minha voz e o meu coração a estas milhares de pessoas. Eu uno a estes pastores e declaro, em nome de Jesus Cristo, que os doentes sejam curados esta noite de toda espécie de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, para que Deus seja glorificado, para que Jesus seja glorificado, para que o Espírito Santo seja glorificado. Esta pequena criança, até o adulto de maior idade, é de idade mais avançada,
Estenda agora a tua mão, Jesus. Aquela mão de poder, aquela mão dourada, aquela mão em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus fez e continua a fazer a sua obra. Mas eu quero que vocês ouçam agora. Meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, meu jovem, minha jovem, menino e menina, sejam curados agora, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai e do Espírito Santo. Amém.